Tá, eu vou mutar todos vocês, tá bom? Para não acontecer de ficar mudando a tela. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Aqui. Maravilha, vocês estão vendo? Sim. Tá joia. Admite, ok. Tá, então vamos lá. Quem não ficou uma horinha depois, né? Acabou perdendo, porque a gente ainda ficou batendo papo mais quase uma hora e entrando um pouquinho mais a fundo nesses detalhes que a gente tratou, né? Isso que é legal, essa segunda aula, a gente consegue ter essa flexibilidade. Mas, bom, vamos lá. Eu vou dar uma recapituladinha aqui. A gente falou na aula passada dessa adoração no período dos patriarcas, que era mais... ficava mais nessa parte, assim, de erguer um altar, fazer um sacrifício. A parte sacrificial vai permanecer, tá? Vai prosseguir, vamos dizer assim, também... desde os patriarcas, também na época de Abraão, aí nos patriarcas, aí na época dos dois templos, também vai prosseguir. Daí a gente vê que na adoração no período de Moisés, então aí Deus como que traz uma padronização dessa adoração, como isso deveria acontecer. Ele vai trazer ali em Êxodo, Levítico, ele vai instituir a nação, no pé do Monte Sinai, então aí ele vai estipular algumas regras, e essas regras elas vão servir para que as pessoas possam se relacionar com Deus, que é um Deus santo. Então, isso é composto de rituais, de ordenanças, né? Mas em tudo isso, Deus está querendo se expressar, se revelar para o povo e mostrar aquilo que haveria de vir, que seria a pessoa de Jesus Cristo. Eu compartilhei com vocês aquele livrinho A Casa de Ouro. Sugiro que vocês leiam esse livro, ele é muito bom e ele traz assim um entendimento muito bacana da questão desse ritual e das peças, o que tinha no tabernáculo de Moisés e como isso apontava para Jesus Cristo que viria. Então, ali já estava significando o que Jesus Cristo viria a fazer. Jesus Cristo viria para trazer essa restauração. Então, a gente sabe que lá no tabernáculo de Moisés, somente os sacerdotes e o sumo sacerdote podiam oficiar os trabalhos dentro do templo. Então, os sacerdotes na parte externa e o sumo sacerdote no Santíssimo Lugar, uma vez ao ano, no dia de Yom Kippur, que ainda é celebrado até hoje. Então, nós vemos que essa adoração, essa permissão de adoração, era restringida aos levitas, descendentes da linhagem de Arão, porque Deus, segundo a lei, a aliança mosaica, ele estabelece Levi como a tribo sacerdotal. Então, aí a gente vai ver aqui que não tinha, nós mencionamos, né, que não tinha essa parte do cântico, essa parte de música, não existia. Isso foi instituído no tabernáculo de Davi, tá? Que Davi, nós vemos lá em Crônicas que ele até criou alguns instrumentos, fez alguns instrumentos, né, para serem usados no culto do templo. Então, ali com Davi, existe uma mudança, né, de certa forma, na maneira que se adorava. Então, é introduzida a música, os cânticos, também ainda pelos levitas e sacerdotes, tá? O tabernáculo, na época de Moisés, a gente viu que ele era construído no centro do acampamento e as tribos eram distribuídas ao redor, indicando a centralidade da adoração no povo, tá? Então, para o povo. Então, Deus estava ali com a coluna de fogo ou com a coluna de fumaça sobre a tampa da arca, sobre o propiciatório que ficava no Santíssimo Lugar, onde estava a Arca da Aliança. Então, ali, quando a nuvem ou a coluna de fogo se moviam, eles levantavam o tabernáculo, que era móvel, e esse tabernáculo, tudo era carregado nos ombros
dos levitas, ok? Se você ler o livro de Êxodo, o livro de Levítico, você vai ver detalhadamente tudo como Deus mandou Moisés construir, a forma como ele mandou que fosse celebrado, os sacrifícios e todos os rituais, e Deus orientou Moisés que isso fosse feito exatamente como ele tinha descrito. Então, aqui nós vemos, olha, que Deus manda Moisés construir um tabernáculo de acordo com o projeto que ele recebeu, isso está lá em Êxodo. Mishkan é o nome de tabernáculo em hebraico. Se você vai lá em João, que fala, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, em Mishkan, entre nós, e tabernaculou, tá? E habitou, né? Alguma versão nossa diz habitou, mas existem versões que diz tabernaculou. Então, quer dizer, Deus, Jesus, no caso, ele está falando de Jesus, João está falando de Jesus, o verbo se fez carne, Jesus se fez carne e habitou, tabernaculou, veio fazer morada com os homens. Olha que tremendo isso, né? Então, é o lugar da habitação, era o ponto central da comunidade de Israel e as 12 tribos estavam ao redor, tá? Conforme o modelo dado por Deus a Moisés no Sinai, os objetos todos devem ser consagrados e purificados para uso dos sacerdotes durante o serviço sagrado. Na parte interior, chamada de lugar santo ou santo dos santos, foi colocada a Arca da Aliança, que era símbolo da presença de Deus, tá? E somente o sacerdote podia entrar uma vez ao ano. O sacerdote, antes de entrar, deveria observar as exigências de Deus para ministrar o sacrifício. Ele deveria ser da tribo de Levi, isso foi ordenado, tá? Em Êxodo 19, Deus vai separar a tribo de Levi e Arão e os filhos dele e tudo mais. Então, eles deviam usar vestes especiais enquanto eles estivessem ali. Uma túnica de linho branco, os sacerdotes usavam. Nós vamos ver isso, por exemplo, lá em Levítico, quando eles fazem o serviço do templo, nós vamos ver, se não me engano, em Ezequiel, que ele vai falar, ele vai descrever o templo. O livro de Ezequiel, ele fala sobre as câmaras do templo, e fala que a roupa do sacerdote, antes de ele sair daquele lugar, ele tinha que tirar essa roupa, para que essa roupa não santificasse o povo. Então, isso significava pureza, o linho branco significa pureza, santificação, separação, ok? Então, antes de eles fazerem o serviço a Deus, eles deviam fazer a purificação cerimonial. Tá? Eles tinham os banhos que eles tomavam, se lavavam, aí eles ofereciam a oferta pelo pecado, antes de eles fazerem tudo isso, tá? Quando o sumo sacerdote se apresentava diante da Arca da Aliança de maneira correta, o povo via a nuvem sobre o tabernáculo, e essa nuvem indicava que Deus estava presente no meio do seu povo, tá? Nós vamos ver uma menção lá em Ezequiel, que ele vai falar assim que a glória, a Shekinah de Deus se retira do templo. E ele vai mencionar isso porque o templo de Jerusalém vai ser destruído por causa do pecado de Deus, mas na realidade a glória de Deus já tinha se retirado ali. O povo já estava assim, fazendo sacrifícios. O que eu falei? O pecado de Deus. O pecado do povo, tá? Corrigindo, o pecado do povo fez a glória de Deus se retirar dali. Então, o povo fazia os rituais no tabernáculo, mas a glória de Deus já tinha saído de lá. Nós vamos ver essa visão de Ezequiel, que ele vai ver a glória se retirando do templo, né? E se a gente for fazer um estudo do templo e desta menção de Ezequiel, a gente vai ver que ele vai sair em direção àquela porta, que é a porta formosa, na direção da porta formosa, que é a porta que está fechada, aquela porta dupla que se encontra fechada em Israel, até muito mostrada assim em cartões postais de Jerusalém, tá? Então, aquela é a porta dourada. Então, aquela porta está fechada porque
Primeiro que Ezequiel se referencia àquela porta dizendo que a glória saiu por ali. E também existe um entendimento dos rabinos em Israel de que o Messias vai voltar por aquela porta, tá? Virá por aquela porta. O Messias virá para eles, né? Para nós vai voltar. Que vai voltar por aquela porta. E o sultão Suleimã, na época que ele conquistou Jerusalém, ele mandou fechar aquela porta por causa desse entendimento de que o Messias de Israel, o conquistador, veja que eles entendem o Messias como uma figura política, primariamente política, né? Um rei e sacerdote, mas também no âmbito político. Então, que esse Messias voltaria por ali, então ele pega e manda fechar essa porta, porque ele não quer que o Messias de Israel chegue, para dificultar a coisa. Então, essa porta está lacrada até os dias de hoje, tá? Muito, muito curioso isso. Então, eles faziam todas as ofertas, né, que tinham o propósito de manter o povo ligado a Deus através do tabernáculo. Aí tinha essas ofertas, holocausto, manjares, ofertas pacíficas, ofertas pelo pecado, ofertas pela culpa, isso está tudo lá em Levítico descrito, tá? Então, como eu já falei, o tabernáculo é um tipo de pessoa de Cristo e da obra de Cristo. Lembra que a porta se chamava Caminho, a porta com as 5 colunas que representam os 5 ministérios e aquele véu que tinha ali para entrar no santo lugar era a verdade, e o véu do Santíssimo Lugar se chamava vida. Então, eu aleguei na aula passada, comentei com vocês que quando Jesus menciona isso para os escribas, fariseus e saduceus que estavam ali, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim, eles estavam entendendo plenamente o que Jesus estava querendo dizer, que Jesus estava se referenciando ao tabernáculo. Então, olha, sabe aquele tabernáculo, aquilo que Deus mandou Moisés construir? Era aquilo que iria se dizer, se referia a mim, eu, o Messias, certo? Então, revela aspectos da pessoa do ministério de Jesus Cristo, na qual habitava a plenitude da divindade. Ele também pode ser uma figura do crente que possui o Espírito Santo residente, sim, porque o cristão, né, o ser humano também é trino, né? Somos o Espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, e o Espírito Santo habita dentro de nós, tá? Aí a passagem de Hebreus que eu já li, que era uma sombra, e agora nós temos, então, aquilo que é a essência. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então, o desejo de Deus sempre foi tabernacular com o homem. Então, o tabernáculo, tanto de Moisés quanto o primeiro e o segundo templo, que também tinham o mesmo formato, não era um plano B, não. Mas era uma forma de Deus mostrar ao homem o plano perfeito dele e como ele queria se relacionar com o homem, tá? Mas, inicialmente, nós temos essa questão de que somente os sacerdotes da tribo de Levi podiam entrar nesse tabernáculo, né? Podiam ministrar nesses lugares, né? E aí, 1 Coríntios 3,16, que vai dizer, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso depois do sacrifício de Jesus, que o véu do templo se rasgou. Então, todos nós somos chamados de reino e sacerdotes. Então, temos livre acesso ao templo, ou seja, a presença do Senhor, né? Isso que ele está querendo dizer. O tabernáculo destruído. Bom, nós sabemos que nos dias do sacerdote Eli, quando nós não vamos ler todo esse versículo, porque senão a gente vai tomar muito tempo. 1 Samuel 5, de 1 a 12, tem aqui, depois vocês leem. Então, nós sabemos que o sacerdote Eli, Deus leva Samuel para ir ser treinado por Eli. E Samuel começa a ser treinado por Eli, e aí Deus chama Samuel 3 vezes, Samuel, Samuel, e aí Eli instrui ele a responder, eis aqui, o teu servo ouve. E aí Deus fala com Samuel a respeito do futuro da casa de Eli. Porque Eli já estava idoso,
a Bíblia vai mencionar que ele estava gordo, praticamente cego, e ele estava sentado. Então, o que isso significa? Espiritualmente falando, gente, fazendo esse paralelo, ele estava acomodado. Na realidade, a Bíblia vai mencionar que os filhos dele, Rofini e Finéias, praticavam todo tipo de imoralidade às portas do templo, né? As portas de onde estava ali a arca em Siló, né? No tabernáculo de Siló. Então, Eli não repreendia os filhos ao ponto de Deus falar para ele que ele amava mais os seus filhos do que a Deus, porque ele não se esforçava em repreender os seus filhos com relação a todo o mal que eles praticavam, e o povo de Israel via tudo isso. Por isso que o povo de Israel até de certa forma se revolta com Eli, por causa daquilo que estava acontecendo. Bom, em resumo, os filisteus invadem Israel e tomam a arca. Então, a arca, aí ele vai, a nora de Eli vai mencionar, vai colocar o nome, ela estava grávida, e quando ela sabe que a arca é roubada, que os filisteus roubam a arca, ela vai chamar o filho dela de Icabode. Foi-se a glória de Deus, tá? Então, Icabode foi-se a glória de Deus. Por quê? Porque a arca é roubada pelos filisteus. Então, a arca vai ficar lá em Asdod, e eles vão ficar com a arca ali no templo de Dagon. E aí a gente sabe aquela história de que a estátua de Dagon vai cair de cara no chão, né? Porque Deus faz isso, e aí Deus começa a punir o povo, os filisteus, o povo ali de Asdod. Eles mandam a arca embora. Mandam então para Gate. Lá em Gate também o povo começa a ser atacado por Deus. Deus começa a punir a idolatria daquela cidade, e eles começam a nascer tumores, e aí eles pegam aquela arca e vamos nos livrar desta arca aqui, e eles mandam de volta, enviam a arca a Ecrom, e aí eles mandam para os ecronitas, e eles transportam a arca do Deus de Israel e manda devolver. Tá? Aí vai vir aqui, ó, devolver a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia terror em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. A arca da aliança ficou com os filisteus durante 7 meses. E aí essa arca vai para Bet-Semes. E aí tem muita coisa interessante aqui, nesse trecho aqui, que a arca fica em Bet-Semes, né? Porque Bet-Semes era a cidade dos levitas. Então, em teoria, tem alguém entrando aqui. Em teoria, era a cidade dos levitas, gente. Se era a cidade dos levitas, há de se supor que eles soubessem como lidar com as coisas de Deus, o que fazer com a arca de Deus, porque eles eram os levitas, ok? Mas a gente vai ver no texto aqui que eles abrem a tampa da arca. Então, vai dizer aqui, mencionar, né? Eles foram irreverentes e curiosos. Sim, eles não poderiam abrir a tampa da arca, porque nem o sumo sacerdote, na realidade, abria a tampa da arca. A tampa da arca foi aberta quando foi colocado ali dentro as tábuas da lei, que Deus ordenou por Arão, as tábuas da lei, o maná e esqueci o nome, vara de Arão, que foi colocada ali dentro como testemunho, foi colocada ali dentro. Então, não era para ninguém abrir. Só o sumo sacerdote que poderia estar ali. Então, eles pegam e abrem, e essa desobediência acaba trazendo um mal, e muitos são mortos ali. Então, ali, ó, 1 Samuel 6,19. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu o povo 50.070 homens. Então, o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera grande estrago entre o povo. Então, aqui a gente vê uma coisa interessante.
que não se pode contemplar. A arca simbolizava a presença de Deus, a glória de Deus pairava, a Shekinah do Senhor parava sobre a arca. Então, aqui está dizendo que não se pode contemplar a glória de Deus de qualquer forma. A carne, o pecado, a nossa natureza carnal não pode ter acesso à glória de Deus. Então, aqui indica também que a gente sabe, desde Moisés, que existiu uma forma correta de os levitas lidarem com as coisas santas do Senhor, porque são santas. Então, sabe quando a Bíblia fala que a gente não pode misturar o santo e o profano? É mais ou menos isso. Então, é como eu disse para vocês, nós estamos num novo tempo, que a gente poderia dizer que poderia não, é a nova aliança. Jesus faz parte dessa nova aliança, então hoje nós também somos os sacerdotes, mas isso não significa que nós podemos, por causa da graça, como diz Paulo, nos comportar indevidamente ou fazer coisas que fogem aos princípios da palavra de Deus. Lembra que eu falei que princípio não se altera, tá? Então, aí a arca sai de Bet-Semes, fica na casa, a arca foi para a casa de Abinadab, tá? Em Kiriat Jearim. Kiriat Jearim, gente, era uma cidade nos limites de Judá e Benjamim. Então, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver aqui que Abinadab não era da tribo de Levi. Então, em teoria, ele não poderia ficar com a arca. Mas a gente vê que a arca fica na casa dele. E nós vamos ver depois, mais para frente, que embora ele não seja da tribo de Levi, ele passa a ser contado como um levita, por causa de ele ter guardado a arca do Senhor. A palavra de Deus vai falar que a arca vai ficar na casa dele por 20 anos. Tá? E nesse tempo Deus deu vitória ao povo de Israel sobre os filisteus. E você vai ver que durante todo esse tempo, que é o reinado de Saul, Saul nunca se preocupou em buscar essa arca. Então aí você vê a diferença, né? Davi tinha quase que uma obsessão em buscar a arca, a presença de que representava a presença de Deus, e trazer para Jerusalém. E Saul nem se importou. A arca ficou lá 20 anos na casa de Abinadab, tá? Então, aqui, 1 Samuel 7, 1 e 2. Então, vieram os homens de Kiriat Jearim, levaram a arca do Senhor e trouxeram a casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, tá? Então, você vai ver que eles estavam ali, ó. Abinadab era israelita da tribo de Judá, tá bom? Não era da tribo de Levi. E aí você vai ver que Jesus Cristo, gente, tem um mistério aí, porque Jesus Cristo é da tribo de Judá. E Davi era da tribo de Judá, ok? Então, enquanto a arca estava fora de Israel, o tabernáculo em Siló se encontrava com sua área principal, o Santo dos Santos, vazia. Nem mesmo Saul, em todo o seu reinado, se preocupou em trazer a arca do tabernáculo, como oferecer sacrifício em um tabernáculo sem a arca da aliança que representava a presença de Deus. Isso é muito sério, gente. E isso aconteceu também lá no tabernáculo, depois no tabernáculo no templo, desculpa, de Salomão, tá? O tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Moisés estava em Siló nos dias do sacerdote Eli, e mudou para o monte de Gibeão, da terra da possessão de Benjamim, entregue aos descendentes de Arão nos dias de Davi. Aí você tem a referência aqui, tá? Então, Davi, lá em 1 Crônicas, a gente vai ver que Davi faz uma primeira tentativa, nós já comentamos sobre isso, de trazer a arca de volta para Jerusalém. Bom, o que se dá a entender com a atitude do pessoal de Bet-Semes?
podemos pensar que Eli não estava adequadamente orientando os sacerdotes, até porque a gente vê a prática dos seus filhos, que eram sacerdotes, Hofni e Finéias, de que eles não estavam executando corretamente, como Deus havia ordenado, desde a época de Moisés, o serviço no templo. A coisa estava meio desandada, né? Tanto que acabou que os filisteus tomaram a arca. Então, a gente vai ver aqui que Davi vai levar a arca, tentar levar a arca para Jerusalém, porque então ele é instituído Um minutinho, tá, Joshua? Sobre todo Israel, ok? Então, aí o que acontece? Nós vamos ver que ele reúne o pessoal, faz aquele famoso carro de boi novo para colocar a arca em cima e a arca ser carregada. Aí a gente sabe aquele episódio de que a arca vai tropeçar, né, vai balançar numa pedra e o carro vai tombar, fazer menção de tombar, e aí vem Uzá e põe a mão na arca e ele é fulminado. E aí Davi vai ficar super chateado porque que isso aconteceu e tarará. Então ele fala que ele vai voltar e trazer a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Acontece esse episódio, Uzá é fulminado e a arca fica então na casa de Obed-edom por um tempo, tá? Então, Davi segue para Kiriat Jearim, tira a arca da casa de Abinadab e tenta fazer essa primeira levada da arca para Jerusalém frustrada. A maneira errada de conduzir a arca resultou na morte de Uzá. Sem saber o que fazer, eles desistem de levar a arca e a colocam na casa de Obed-edom, que significa servo de Edom. Edom é da onde vem os edomitas, que eram descendentes de Esaú, ok? Então, Deus abençoa tremendamente a arca, quando a casa de Obed-edom, quando a arca está lá, tá bom? O povo de Esaú, olha que interessante aqui. Os edomitas, que eram descendentes de Esaú, povo que Deus mandou exterminar da terra e os amaldiçoou. Sua casa ficava no caminho em que a arca estava sendo conduzida. Ao receber a arca de Deus em sua casa, a maldição que estava sobre a sua vida foi quebrada. A arca ficou 3 meses em sua casa, mas foi o tempo necessário para o Senhor fazer grandes milagres em sua vida. Aí aqui aquilo que eu mencionei, ó. Após a arca ser retirada de sua casa, ele vai para Jerusalém, onde a arca seria levada, e o seu nome aparece entre os levitas que atuavam como porteiro no templo. E olha que maravilhoso isso simboliza, gente, embora ele não era nem da tribo de Levi, nem da tribo de Judá, ele era da parte dos edomitas, ainda assim simboliza que Deus quebra a maldição, traz para si aqueles que são os improváveis e ainda o faz ser contado como um dos levitas que serviam no templo. Então, isso tem uma simbologia espiritual. Por isso que é incrível de ver como nada da Bíblia é por um acaso. Tudo aponta para aquilo que Deus faz na vida do homem, né? A misericórdia e a graça de Deus. Então, aqueles que falam que na lei não há misericórdia, é porque realmente não entendem o que estão lendo, porque Deus mostra aqui a sua misericórdia, inclusive por dar a lei, para prevenir as pessoas de perecerem, tá? Então, olha, esta função não lhe foi concedida porque era um levita ou um descendente de sacerdote. Essa posição lhe foi concedida por causa da maneira honrosa com que recebeu a Arca da Aliança em sua casa. A gente vai ver isso, de certa forma, num paralelo com Ruth, por exemplo, que acaba gerando Cristo, tá? Ruth era uma moabita que foi incluída. Eu mencionei isso na semana passada, quando eu falei do Shavuot, tá? Então, aí a gente tem os versículos aqui. Esta é uma indicação profética da presença de Deus entre os gentios, que receberam pela fé o testemunho da salvação em Cristo Jesus e são considerados tabernáculo do Espírito Santo. É isso aí, tá? Então, aí a gente vai ver que Davi
vai então consultar a Deus da forma correta como ele deve transportar a arca. Se ele vai consultar a Deus a forma correta de consultar, de trazer a arca, o que isso significava? Que não estava claro a forma de fazer, até porque ele já tinha feito uma primeira tentativa, né? Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, não sabia que existia essa maneira, né? Então, é engraçado isso, né? Mas não tinha essa orientação. Então, ele vai buscar Deus e eles se santificam, manda os sacerdotes e os levitas se santificarem para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas, então, trouxeram a arca sobre os seus ombros, que era a maneira correta de trazer, porque a arca, vocês vão ver lá no livrinho, ela tinha argolas e passavam varões do lado da arca, e os sacerdotes deveriam carregar essa arca no ombro, ok? Então, a gente vai ver aqui, agora, devidamente preparados, a arca sai da casa de Obed-edom para a cidade de Davi, e ele vai dançando na presença do Senhor. A cada 6 passos que davam com a arca, sacrificavam bois e carneiros cevados, ou seja, ele fazia o sacrifício. E é interessante ele falar 6 passos, porque 6 é o número do homem, representa o homem, porque o homem foi criado no 6º dia. Então, na numerologia bíblica, 6 representa o homem. Então, simboliza que a cada caminhada, a cada passo do homem, ele precisa parar e oferecer sacrifício, ele precisa se arrepender, ele precisa se prostrar, ele precisa buscar a Deus e reconhecer que ele depende de Deus. Na sua caminhada como homem, ele precisa reconhecer que ele depende de Deus, e o sacrifício, gente, também é uma confissão de pecados, é uma adoração. O sacrifício, ele tem alguns significados. Então, ele está ali oferecendo a cada 6 passos o sacrifício diante do Senhor, né? E ele dançava, olha que interessante aqui. Peraí. Tá aparecendo o meu negócio aí? Minha nota, acho que apareceu aí, né? Tá aparecendo o meu texto? Está aparecendo a apostila. É a apostila. Então tá bom, beleza. Então, vamos lá. Olha que interessante esse texto aqui. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E Davi estava cingido de um éfode de linho. Assim, subindo Davi, levaram Davi todo Israel e a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. Isso vai estar em 2 Samuel 6, 14, 15. O que eu quero destacar aqui, a questão de Davi, porque a gente está vendo aqui, Davi era da tribo de Judá, ele não era da tribo de Levi. E a gente vai ver aqui que ele está sendo contado como um sacerdote. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia está dizendo que ele estava cingido com um éfode de linho. E o éfode de linho, gente, era usado somente pelos sacerdotes. Isso está lá em Êxodo, tá? Deus vai consagrar Arão e vai mandar, Deus vai mandar que Moisés faça, que ele faça essas roupas especiais para Arão e para os seus filhos, tá? Então, Arão e os seus filhos vestiam essas roupas especiais, e esse éfode, eu mostrei na semana passada, mas tem no livrinho, é aquele peitoral azul com as pedras e tal. Então, ele não era um sacerdote segundo a ordem de Arão, mas ele era um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E isso é muito profundo, gente, porque a Bíblia vai mencionar que Jesus era um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E isso faz toda a diferença, porque um sacerdote segundo a ordem de Arão teria que seguir alguns rituais. Então você vai ver por algumas referências bíblicas, depois eu vou passar para você algumas anotações que eu fiz a esse respeito. Vocês vão ver que o rei, ele não poderia fazer a função de sacerdote. Nós vamos ver isso, por exemplo, no rei Saul.
quando Saul manda ele esperar ele chegar para oferecer o sacrifício, em 1 Samuel 13. E Saul não vai obedecer e ele vai oferecer sacrifício. E aí, nesse momento, ele é desprezado mesmo por Deus. Aí Deus fala assim, agora rejeitei de uma vez por todas Saul, né? Então, esse capítulo de Samuel vai mostrar Samuel dizendo para Saul que a linhagem dele, o reino dele não vai durar, porque a linhagem de Saul poderia ter governado para sempre, mas por causa da desobediência de Saul de oferecer sacrifício como se fosse sacerdote, ele perdeu o reino. Isso está lá em 1 Samuel 15, tá bom? Nós vamos ver também isso na vida de Jeroboão, tá? Que ele também vai fazer com... Jeroboão era filho de Salomão. Então, o reino vai ser dividido. Ele também tinha a promessa no seu pai, Salomão, e a promessa que Deus deu também a Davi, de que o reino não iria sair, né? O governo não sairia do cetro de Davi. No entanto, ele constrói santuários em lugares altos, essas coisas para deuses, para cultuar deuses. Ele designou sacerdotes de todo tipo, de todas as tribos, o que era errado, né? Não era assim que Deus falou para Moisés fazer. Como eu disse, sacerdotes era só da tribo de Levi, e ele faz isso. Então, ele também vai sofrer consequências. O rei Uzias, por exemplo, o rei Uzias era um rei muito famoso em poder, ele era muito inteligente, ele criou muitas coisas, ele era um guerreiro assim vitorioso, um general vitorioso, além de coisas que ele construiu, ele era empreendedor. Então o rei Uzias foi maravilhoso, assim, nesses termos, foi um dos maiores reis de Israel. No entanto, ele decide, isso está lá em 2 Crônicas 16, ele decide oferecer também sacrifício, e aí a lepra toma conta dele. Tá? Aí ele nunca mais pode aparecer, porque o leproso tinha que viver separado, né? Então, a gente vê por esses exemplos que Davi, como rei, ele não poderia usar o éfode, mas a Bíblia está dizendo aqui que ele está usando o éfode, porque ele é da linhagem da tribo de Judá, ele é da linhagem de Melquisedeque. O que isso significa, gente? Significa que, além de ele ter executado como sacerdote, estabelecido algumas coisas que só o sacerdote poderia estabelecer, nós vemos que ele é mencionado que ele come o pão da presença de Deus, é mencionado que ele usou, aí nesse trecho, por exemplo, o éfode de linho, ele levou a Arca da Aliança para Jerusalém, depois ele também dá todas as ordenanças de como construir o tabernáculo, de como ser o serviço da adoração, porque ele institui a música no templo. Tudo isso era função do sacerdote, tá? Então, a gente vai ver, por exemplo, lá em Salmo 110, uma menção. É um salmo de Davi, que é uma menção, não somente um salmo messiânico que aponta para Cristo, mas também uma menção do próprio Davi, um cântico do próprio Davi. Então, a gente vê que ele move a Arca da Aliança para Jerusalém. Nessas questões todas que eu estou mencionando aqui, a gente vê Davi atuando como um sacerdote e não como o rei, tá? Então, ele era um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, tá? Vamos ver o que mais aqui. Davi traz a música no culto. Ele vai instituir, ele leva, veja só, quando ele leva a arca para Jerusalém, a arca fica num puxadinho, tá? Não fica no templo, porque quem vai construir o templo, o primeiro templo é Salomão, tá? Mas ele vai, como eu falei, organizar a música, organizar
como que ia funcionar essa atuação dos levitas. Então, ele vai instituir essas coisas, eles vão usar instrumentos que Davi vai preparar. Então, ele abriga a Arca da Aliança aqui, e isso, de certa forma, porque, veja só, não é um tabernáculo, como nos moldes do tabernáculo de Moisés, isso evoca o novo modelo de adoração que nós vamos ter na pessoa de Jesus Cristo. Porque a gente sabe que Davi, ele é um tipo de Cristo. Então, a gente vai ver que no tabernáculo de Davi, as pessoas tinham, vamos dizer assim, mais acesso à presença de Deus. Era algo que estava mais acessível ao povo. Ali o povo entra, adora, né? Estão ali, a gente não sabe exatamente como era, mas não era no formato do tabernáculo de Moisés, tá? Mas existia aquele serviço ali dos levitas. A gente vai ver aqui em segunda, tá falando aqui que as cortinas estavam abertas, tá? Eu não sei te confirmar isso, se estava aberto ou não, tá bom? Não vi nada com esse respeito, mas de qualquer forma, ele está estabelecendo uma nova forma, Deus está comunicando ao povo uma forma mais acessível de se adorar, tá? Tipificando aquilo que vai acontecer na pessoa de Jesus Cristo, tá? Então, aqui, 2 Crônicas 29, 25. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, saltérios, harpas, conforme ao mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mãos de seus profetas. Então, a gente vai ver aqui que o Deus mesmo dá essa instrução através dos profetas, através do vidente do rei, e dá para Davi essa orientação de que assim fosse feito, tá? Porque ele já tinha aprendido a lição de ter feito as coisas sem consultar o Senhor. Então, ele organiza esse ministério de música em 3 etapas. Ele chama e ordena os chefes das famílias levíticas, manda designar uma orquestra, um coro, para acompanharem o transporte da arca em Jerusalém. Então, é isso quando a arca sai de Obed-edom e vai para Jerusalém. Aí ele coloca a arca na tenda, em seu palácio, e determinou um canto na hora do sacrifício. Então, você vê que o sacrifício, gente, nunca deixou de acontecer, tá? Até porque o sacrifício representava o perdão dos pecados. Tinha que haver o sacrifício para a remissão dos pecados. Aí a gente vai ver que um grupo cantava diante da arca sob a liderança de Asaf, e outro grupo cantava diante do altar em Gibeão, onde estava o tabernáculo de Moisés, sob a liderança de Emã e Jedutum. A terceira etapa da organização aconteceu no final do reinado de Davi, quando estruturou o ministério de música que seria utilizado futuramente no templo, tá? Ele vai deixar as instruções para Salomão, porque ele tem esse desejo de construir os tabernáculos, mas Deus manda o profeta falar para ele que não era ele que ia construir, era Salomão, tá? Então, aqui, ó, o Ministério de Música organizado por Davi era composto por pessoas devidamente escolhidas e santificadas. Então, aqui, gente, a gente vai ver um princípio, tá? Todos tinham que ser levitas. Então, quem não era da tribo de Levi não podia oferecer sacrifício ou servir no tabernáculo, tá? Então, Jesus, quando ele veio na cruz, ele quebra isso, porque ele torna todos nós sacerdotes. E aí a Bíblia vai falar, lá em Hebreus, que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, tá entendendo? Então, Melquisedeque, é muito legal isso, gente. Melquisedeque era rei de Salém. Isso está lá em Gênesis, quando Abraão paga o tributo para quem diz que dízimo não existe dízimo no Velho Testamento, tá? Que dízimo é uma coisa obsoleta, aliás, no Novo Testamento. Na realidade, era pagado o tributo antes da lei. Existem pessoas que dizem que o dízimo não tem que ser pago hoje, porque o dízimo era da lei e Jesus veio para abolir a lei. Então,
errado, antibíblico, porque Abraão, que era antes da lei, foi e pagou o dízimo a Salém, ao rei de Salém, que era Melquisedeque. E aí nós vamos ler que Melquisedeque era rei e sacerdote. Então, nós vamos ver que tanto Davi quanto Jesus são reis e sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, o que institui ou prefigura um novo tipo de adoração, tá? Mesmos princípios, mas uma adoração acessível do homem a Deus, ok? Então, todos tinham que ser levitas. Todos tinham que ser competentes, gente. Eu discordo em parte quando às vezes a gente ouve pregações que dizem assim: porque Davi não tinha preparo nenhum, então por isso Deus escolheu Davi. Eu discordo. Eu discordo porque se você for ler a Bíblia, você vai ver primeiro que Davi era exímio tangedor. A Bíblia vai falar que Saul mandou buscar alguém que tangesse bem e chamaram Davi. Então, Davi era excelente. Quando você vê a construção do tabernáculo de Moisés, você vai ver que Deus orientou Moisés a chamar algumas pessoas para fazer essas obras de artífice. E você vai ver que Deus mandou chamar peritos. Então, o que eu estou querendo dizer assim? Deus escolhe quem ele quer? Escolhe quem ele quer. Deus capacita? Capacita, porque a gente vai ver que Deus desceu do seu espírito sobre Bezalel, você vai ver isso lá em Êxodo, para que ele fizesse todas as obras de artífice na inspiração do Espírito Santo de Deus do tabernáculo de Moisés. Deus inspira, Deus capacita? Capacita. Isso nos exime ou isso faz-nos ser menos responsáveis de nos aperfeiçoarmos ou de nos prepararmos? Não. Se você vê a história de Davi, você vai ver que Davi, na academia de Deus, ele foi altamente treinado na guerra, nas armas que ele usava e também na música que ele tocava. Ele era preparado. De uma outra forma, né? Não a forma como nós temos hoje, mas ele era preparado. Porque ele foi e ele era... Gente, ele nunca tinha participado de um exército. E, no entanto, ele foi à frente dos exércitos de Israel e ele tinha vitória em todas as batalhas, até porque as mulheres cantaram. Saul matou 10 mil e Davi matou 10 milhares. Não, Saul matou 1.000 e Davi matou 10 mil. Isso, muito obrigado. Então, você vê que ele era preparado. Claro que o Espírito Santo o capacitava, mas ele era preparado. Então, às vezes as pessoas usam versículo fora de contexto, vira pretexto, para justificar que a pessoa não se prepara, que a pessoa não estuda, que a pessoa não vai fazer uma aula de música para aprender a tocar direito, entendeu? Então, para mim, eu não concordo, tá? Eu não concordo com isso. Eu sei que Deus pinça pessoas para propósitos específicos, mas eu também entendo que quanto mais a gente se prepara, mais... Sabe a parábola dos talentos? Deus deu 1, a pessoa multiplicou para 5, ao outro deu 5, multiplicou para 10. Aliás, desculpa, Deus deu 2, multiplicou para 5, e o que tinha 5 multiplicou para 10, e o que tinha 1 enterrou. Então, Deus dá habilidades para o ser humano, para que ele desenvolva essas habilidades. Então, por exemplo, quando eu era jovenzinha, eu tinha muita vontade de aprender inglês. Sempre tive vontade de aprender inglês. E eu acredito, gente, que o Espírito Santo gera em nós o propósito de Deus. E eu tinha um desejo louco, assim, de aprender inglês, de conhecer os Estados Unidos. Falava para mim, que país você quer conhecer? Eu quero ir para os Estados Unidos, conhecer os Estados Unidos. E aí eu tinha tanta vontade de aprender inglês, quantos anos atrás? Tinha 15 anos, mal existiam escolas, existia a escola Fisk, se é que alguém sabe.
Fisk. Em inglês é Fisk. Aí tinha aqueles papeizinhos que eles distribuíam nas estações de ônibus, nos pontos de ônibus, com letras de música traduzidas. Nossa, eu pegava aquilo lá e eu comia aquilo. Aí, um dia, uma missionária, eu tinha por volta de 16 anos, uma missionária de uma igreja que eu congreguei, ela me deu uma fita cassete com umas músicas do Ron Kenoly. Não era nem do Ron Kenoly, era do Give Thanks. Era um CD famosíssimo, assim, ou famosésimo, que fez muito sucesso aí do Integrity Music aí nos Estados Unidos. Give Thanks. E que é daquela música, Give Thanks to the Grateful Heart, dá graças de coração, né? E aí eu peguei esse daí e a minha mãe me comprou um dicionáriozinho de segunda mão do Collins, um verdinho, até bem ruinzinho aquele dicionáriozinho. E eu botava aquela fita, gente, ouvia a palavra que o cantor estava cantando, parava a fita, procurava no dicionário. Bom, ele está falando à noite. Aí eu tentava encontrar a palavra no dicionário. E aí eu comecei a aprender inglês. Depois eu fui fazer um pouco de inglês já adulta, né? Mas assim, basicamente tudo que eu aprendi foi na raça. Mas você sabe, às vezes a gente dá desculpas. Ai, porque eu não tenho dinheiro, ai, porque eu não tenho tempo, ai, porque eu não tenho... Desculpas são justamente essas coisas. Porque quando o Espírito Santo de Deus gera o propósito no seu coração, você vai com tudo em cima daquilo. E não tem obstáculos, porque é o Espírito Santo que está gerando. Então, você não vai dar desculpas, você vai criar meios de ir atrás daquilo. Então, gente, eu não sabia, com 15 anos de idade, aquilo que Deus tinha preparado para mim no futuro. Hoje, eu coordeno a tradução da língua portuguesa de uma instituição internacional. Eu não sabia que Deus ia me dar essa oportunidade. Mas eu fiz a minha parte. Eu estudei da melhor maneira que eu pude, eu fui atrás, eu buscava, eu me esforçava para conseguir aquilo. Até que um dia, eu trabalhando numa empresa multinacional, eles falaram, nós vamos te pagar um curso de inglês. Eu fiz 1 ano de inglês na cultura inglesa e me ajudou muitíssimo na parte gramatical, porque eu era péssima na gramática. Então, assim, porque uma coisa é você traduzir músicas e outra coisa é você falar, usar a gramática e tudo mais. Então, mas veja só, isso significa que a gente não deve se deixar vencer pelas adversidades. Você tem que insistir. Então, tudo bem, hoje é o CETEC que você pode fazer? Faça o CETEC. E depois, lá na frente, você... Olha, tanto material que a gente tem na internet, eu já participei de tanta coisa grátis. Essa semana mesmo que passou, participei de um seminário gratuito lá de Israel, falando sobre arqueologia bíblica. Então, gente, se fuça e vai atrás, não fica esperando a coisa cair no teu colo. E Deus vê o nosso interesse e Ele vai trazendo as oportunidades para nós, tá? Então, todos tinham que ser competentes. E era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto ao Senhor. Então, era qualquer um, gente? Não. A pessoa tinha preparo, ela era instruída, tá? Todos deveriam ser consagrados a Deus. Hoje a gente vê muito assim na igreja, todo mundo quer cantar no louvor. E tem gente que acha até ruim, né? Se a gente fala assim, não, teu ministério não é o louvor. Gente, Deus, se é necessário, Deus vai levantar alguém, mesmo que não seja a melhor pessoa. Deus não fica na mão de ninguém, não. Porque tem muito levita que é cheio de frescura, que se acha a última bolacha do pacote. Ai, nesse dia eu não venho na escala. Nesse dia eu não vou no culto. Aí eu só canto. Tem gente que é fresca. Tem levita quando eu digo gente que canta, que toca, que é a prima dona. Entendeu? Deus não fica refém dessas pessoas, não, gente. Você quer servir, Deus vai te usar. Você não quer servir, hasta la vista, baby, Deus levanta outro. Então, Deus não está na mão refém dessas pessoas. Mas, a partir do momento que você está nessa função, que Deus te chamou para esse ministério, faça conforme a palavra de Deus, da melhor forma, para agradar não a homens, mas para o Senhor. Em tudo que nós fazemos, gente, na casa do Senhor, lembrando que o ofício de levita não era só
cantar ou tocar instrumentos, mas era tudo que concernia ao serviço do templo. Então, se você hoje é um sacerdote, faça um melhor, você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus, você tem a tua consciência, tem que estar limpa diante daquele que tudo vê, porque ele vê o coração do homem, ele vê a motivação e a intenção do teu coração. Então, ele vê se você está fazendo para ser elogiado, se você está fazendo para chamar atenção, se você está fazendo para a sua própria glória, se você está fazendo porque alguém mandou, se você está fazendo para cumprir uma escala. Deus está vendo. Então, faça da melhor forma, tá? Então, todos tinham que ser consagrados. Gente, embora não exista mais essa consagração no sentido como era, de roupas especiais, de todo aquele ritual que existia, existe ainda o princípio bíblico, gente. O princípio não se altera, significando que todos aqueles que vão ministrar diante da presença do Senhor precisam estar consagrados, ou seja, a nossa vida, lembra, somos reino e sacerdote, a nossa vida, gente, tem que ser consagrada a Deus, já numa forma normal da nossa vida cotidiana, porque nós somos separados, agora nós somos uma nação e um sacerdócio real, porque somos remidos e lavados pelo sangue de Cristo. Quanto mais se ainda formos ministrar diante do povo de Deus, precisamos estar consagrados, ok? Se a gente for mais longe ainda, entendendo que a nossa ministração diante de Deus não se resume à igreja, 4 paredes, mas aonde quer que nós vamos, nós somos igreja, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, então isso significa que devemos estar consagrados o tempo todo. Olha, como é profundo esse entendimento? Em qualquer lugar onde estamos, somos o templo de Deus. Então, em qualquer lugar onde estamos, somos representantes de Deus, do reino de Deus. Então, onde estamos, em qualquer lugar onde estivermos, nós temos que estar consagrados e ministramos diante de Deus. Então, isso leva a adoração a um novo nível. Por isso que ele fala de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque não se prende a um lugar, não se prende a uma função ou a rituais humanos, mas se prende a uma adoração pura e verdadeira aonde quer que você esteja. Melquisedeque lá com Abraão, Davi aqui com Israel, Jesus onde ele estava e agora é com todos nós, porque ele habita em nós através do Espírito Santo. Então, esse sacerdócio, ele se expande não só para Israel, mas também para os gentios, identificado na pessoa que eu falei ali, de Abinadab, que era dos Edomitas. Então, isso expande esse acesso a Deus e essa adoração a Deus de uma forma sobrenatural. Então, o número dos levitas escolhidos para ministrarem, 4.000 porteiros, 4.000 para louvarem ao Senhor com instrumentos, que eu fiz para louvar, disse Davi. Aí os números de os instrumentos de música para uso no culto foram feitos por Davi. Davi selecionou 288 mestres, tá? Instruídos no canto, pessoas preparadas. Davi compunha louvores para o ministério do tabernáculo, nós vamos ver isso no livro de Salmo, que tem vários cânticos que são de Davi, tá? O tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Davi. Quero terminar isso aqui, né? É importante salientar as diferenças entre o tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Davi para entendermos os benefícios que a mudança na adoração trouxe para Israel. O tabernáculo de Moisés ficava no Monte Gibeão, longe de Jerusalém, e o tabernáculo de Moisés tinha pátio, o tabernáculo de Davi era aberto. Como eu disse para vocês, eu nunca vi isso, tá? Do tabernáculo de Davi ser aberto. Vou pesquisar esse respeito aqui para poder confirmar isso daqui. De qualquer forma, o tabernáculo de Moisés tinha um véu que separava a arca dos sacerdotes. Esse véu era aquele véu do templo que a Bíblia vai mencionar lá na crucificação de Jesus, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, tá?
O tabernáculo de Moisés ficou sem a arca, já o de Davi tinha a presença de Deus. Sim, Davi sobe com a presença de Deus, com a arca, e arma ali, coloca ela na tenda em Jerusalém. No tabernáculo de Moisés eram feitos sacrifícios de animais de manhã e à tarde. Sim. No tabernáculo de Davi havia sacrifícios de louvor 24 horas. Então, veja só, talvez esteja um pouquinho mal colocado aqui. No tabernáculo de Davi também tinha sacrifícios, gente. O sacrifício era sempre, acontecia sempre, continuou sempre, também no templo de Salomão, depois no templo de Herodes, que é o primeiro e segundo templo, sempre tinha sacrifício, ok? Só deixou de ter sacrifício quando o templo foi destruído em 70 depois de Cristo, com a invasão dos romanos, ok? Do tabernáculo de Davi havia sacrifício de louvor. Sim, essa é a mudança que existe com relação ao de Moisés com o de Davi, que ele instituiu a música no serviço do templo, tá? Temos um minutinho. A adoração no templo de Salomão vai ser de acordo com as instruções que Deus passou para Davi. Essas instruções eram de acordo com o que Moisés tinha dado e de acordo com o que Davi tinha dado concernente a essa parte de música dentro do templo. Por que que eu digo isso? Porque você vai ver que o templo de Salomão era construído também em 3 partes, da mesma forma que o tabernáculo de Moisés. Você vai ver o átrio, você vai ver o santo lugar e você vai ver o santíssimo lugar. Aí, na estrutura gigante do templo, que o templo era enorme, você vai ver que tinham câmaras, onde os levitas ficavam, onde se guardavam as coisas, onde o sacrifício era separado, onde se separava o sacrifício que era do pecado e a oferta. Gente, é muitos detalhes, mas tinha as câmaras para todas as coisas dentro do templo, tá? Então, você vai ver que essa separação existia também no Templo de Salomão. Essa parte da música, gente, é bom lembrar que ela não era realizada na parte onde fica o santo lugar. Se você não sabe o que eu estou mencionando, veja o livrinho Casa de Ouro. Santo lugar era onde ficava o candelabro ou menorá, a mesa dos pães da preposição, onde ficavam 12 pães, simbolizando as 12 tribos e os 12 apóstolos ou discípulos, e você vai ver que ficava o altar do incenso, ali é o santo lugar. Santo dos santos, o santíssimo lugar, onde ficava a arca. E o átrio é onde ficava a bacia de bronze e ficava o altar do sacrifício. Então, todo o povo subia pelos degraus da escadaria sul, para ir ali, entrava naqueles átrios e tal, e aí ia para a parte onde tinha o sacrifício, tá bom? Então, essa parte todo o povo tinha acesso. Quando entrava no santo lugar, aí era só os sacerdotes, e no santíssimo lugar, só o sumo sacerdote, tá? Então, Deus vai dar toda essa instrução aqui em 1 Crônicas 17, sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse ao profeta Natã, eis que mora em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Então, Natã disse, tudo quanto tens no teu coração, faze porque Deus é contigo, é aquilo que eu falei. Mas ele volta a Davi e diz que ele não edificará uma casa para o Senhor morar, palavra de Deus. Então, quando for cumpridos os teus dias, suscitarei da tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, estabelecerei o seu reino, este me edificará a casa e eu confirmarei o seu trono para sempre. Essa foi uma promessa que Deus fez para Davi através de Salomão, ok? Então, os preparativos para Salomão construir o templo, o que acontece aqui? Davi já deixa, ele compra coisas, ele separa os metais preciosos, pedras, tudo aquilo, ele já prepara a orientação, provavelmente já construiu até a planta, desenhou a planta de como Deus estava dando a direção para Salomão construir o templo. E aí a gente vai ver uma coisa interessante aqui, que
que aí você entende essa questão de Davi também como sacerdote da ordem de Melquisedeque, porque Davi, quando ele vai construir o templo, ou preparar as coisas para construir o templo, a gente vai ver que ele compra essa área de Araúna, e é justamente a área, gente, que era a área de Jerusalém, tá? Então ele compra, que é ali o Monte Moriá, onde Abraão fez o sacrifício, ia sacrificar Isaac. Então, ele compra a eira de Araúna. A eira de Araúna é onde o anjo aparece, quando ele faz o censo. Ele pega, vai lá e compra essa eira. E é ali, nessa região, que vai ser, então, estabelecido o Templo de Salomão, tá? E aí, vocês sabem a história de Salomão, ele consagra o templo para Deus, ele pede sabedoria e não fama, e nem dinheiro, e nem riquezas, e Deus desce a sua glória ali, e todo o povo cai em terra, com o rosto em terra, por causa da presença de Deus. Então, Deus desce com a sua presença, então, sobre a arca, e se estabelece ali a sua Shekinah, desce ali no templo de Salomão, tá? Isso a gente vai ver aqui na inauguração. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Qual a sua opinião sobre a construção do Templo de Salomão da Universal do Reino de Deus? Ô, Roberto, você me põe em situação difícil, Roberto. Eu não concordo. Eu não concordo porque Deus não chamou ele para fazer isso, né? Existe algum texto da Bíblia que é proibido copiar o templo, assim, alguma coisa? Não que eu saiba de nada, mas isso, na realidade, acaba sendo o quê? É um marketing, porque, olha, se você falar para mim, por exemplo, quando a gente vai para Israel, tem o Parque Tímina. Pode ser que o pessoal vai o ano que vem para o time, vamos para o Parque Tímina. O que é o Parque Tímina? O Parque Tímina, lá em Israel, fica lá no deserto, e é a réplica do tabernáculo de Moisés. Então, as pessoas entram e veem como eram as coisas, tem as peças e tal, a réplica. Então, vai e conhece. Legal isso, para fins arqueológicos, para conhecimento, acho super legal. Histórico, né, Pri? Histórico, Histórico que você falou? Isso. Então, legal, porque tem esse sentido de você estudar, saber como era. Você falar que ele construiu o tabernáculo exatamente como era, eu nunca fui lá dentro para ver se está correto, mas eu acredito que não é, tá? Então, eu não acho que seja correto, porque não tem a finalidade de ensinar nada para ninguém. Em segundo lugar, não tem nenhum propósito espiritual, porque não se usa mais esse tipo de rito, porque Jesus Cristo é cultuado agora em nós, o Espírito Santo habita em nós. Aí você vê que ele eu lembro que há uns anos atrás eu li uma matéria de que se ele disse ser, não sei se falou que era patriarca ou se Arão, sei lá, alguma coisa assim que eu li na época que eu achei um absurdo, deixou crescer a barba e tal. Então eu acho isso assim uma mistificação, tá? Uma mistificação. Não tem propósito de estudo para ensinar as pessoas como eram. Vou criar um lugar para as pessoas verem como era o Templo de Salomão. Não tem o propósito espiritual, porque não é mais isso que Jesus veio e revogou esse sistema, porque ele é o sumo sacerdote agora, que abriu o véu, então não exige mais essas coisas. O princípio, ou o ritual, vamos dizer assim, que nós temos que seguir, é a nossa adoração interior, ok? A forma como nós adoramos interiormente e individualmente. Então, para mim, é só um marketing, uma forma de ganhar dinheiro. Para mim, é isso. Eu fico pensando o que um judeu deve pensar quando escuta um negócio desse. Arrancar os cabelos da cabeça. Mas vocês não viram que teve um judeu? Vocês não viram que teve um judeu lá que foi lá, que reconheceu e tal? Teve alguma coisa assim desse tipo? Deu até... Parece uma premiação para eles. Teve um judeu aí, bem conhecido aí. Eu não vi, não li a respeito, mas assim... Se você achar isso aí, manda para nós, para a gente ver. Se falar isso em termos assim de fidelidade da construção, também não sei dizer, porque o que acontece?
lá no templo, no Instituto do Templo em Jerusalém, eles reconstruíram várias peças. Inclusive, essa semana recebi um negócio de um negócio que eles pegavam para recolher o sangue do sacrifício, né? Então, eles mandaram até as fotos, tal, de um que foi feito, porque eles estão reproduzindo as peças como era no templo, e para poder realmente reconstruir o terceiro templo. Então, assim, para mim, Roberto, como eu te disse, é uma questão só de marketing, para ganhar dinheiro. Até porque você vê na doutrina da universal do reino de Deus, primeiro já acho errado o nome universal, né? Mas, enfim, a universal do reino de Deus, eu já acho errada a doutrina dela, porque ela traz o sincretismo junto com o evangelho. Ela usa copo d'água, sal grosso, passar por debaixo da porta, como que é aqueles... Vassoura, água do Rio Jordão. Água do Rio Jordão, areia do Mar Morto, sabe? Sal grosso. Tudo isso é você mercantilizar a fé. Sal grosso, tem outra coisa que eles fazem, água ungida para você beber. Então, tudo isso é sincretismo, gente. Porque a única coisa que a gente precisa é de Jesus. Então, isso é o sincretismo, a crendice, a superstição entrando dentro da igreja. Então, eu não considero nem a Universal do Reino de Deus como uma igreja de uma doutrina correta. Eu acho ela uma igreja herege. Essa é a minha opinião, tá? Priscila, minha opinião. Para mim, é uma igreja herege que mercantiliza a fé e usurpa as pessoas e a verdade da palavra de Deus para seu próprio lucro. Para seu próprio lucro, para construir um império. Tá? A gente vai ver em vários exemplos da Bíblia, inclusive no Novo Testamento, que os mais pobres eram sempre os que iam e davam. Quem foi para Jesus para entregar os 2 pães, os 5 pães e os 2 peixes? Um menino, era tudo que ele tinha. Então, você vê quem Jesus usou para alimentar o profeta? A viúva de Sarepta, que só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite. Então, a gente vê ali a mostra de que Deus sempre usa essas pessoas para manifestar o poder e a glória dele. Tanto da dependência do profeta, da provisão de Deus, através de uma viúva. Então, Deus já está indicando ali que a gente não deve apoiar o nosso chamado, a nossa fé, o nosso ministério no dinheiro, mas em Deus, porque Ele é o provedor, Ele é maior que a provisão. Então, quando eles mercantilizam a fé, essas pessoas que são incautas, porque vós pereceis, porque ignorais a palavra de Deus, é o que o profeta Oséias diz, ignorais a Escritura. Então, aí, por causa disso, elas são enganadas. Muita gente faz as coisas. Eu acredito que tem muita gente com fé ali. Acredito. Muita gente sincera. Mas que eles fazem o que, se não me engano, está no livro de Ezequiel ou Jeremias 28, daqueles pastores que pegam e tomam para si toda a lã das ovelhas. Os falsos pastores, falsos mestres. Professora Priscila, uma colega minha falou assim para mim, do trabalho, que uma tia dela, eu acho, perdeu o apartamento para essa igreja universal. Não lembro muito bem da história, mas perdeu e hoje em dia mora de favor na casa da mãe, parece, negócio assim. Aí ela pegou e falou bem assim para mim, nossa, aquele templo lá de Salomão foi construído com o dinheiro das pessoas que foram enganadas, né? Usaram da má fé para tirar o dinheiro daquelas pessoas. Então, ela falou assim, aquele templo ali é coisa horrorosa, porque ali quantas pessoas deixaram, né? Doaram o seu dinheiro, doaram suas casas, seus carros, ficaram sem nada, pior, para eles construírem um negócio daquele
que não ajuda o povo, só ajuda o bolso deles, né? E outra coisa, né? Eu li uns artigos, é que tem muita coisa, gente, que não chega aqui no Brasil, talvez tenha que escarafunchar, e aí, por falar inglês, eu acabo pegando muita coisa na mão, assim, que tem essas informações. A Igreja Universal tem altos processos em países na África. Eles foram expulsos de lá pelo governo por causa de roubo, de estelionato, de roubar das pessoas, entendeu? Então, é muito sério isso, gente. Aí eles falam aqui no Brasil, não, porque nós estávamos sendo perseguidos pelo evangelho. Se alguém sabe, gente, me fala, mas que tipo de obra social a Universal faz? Nunca vi nenhuma mencionada, nunca vi. Uma outra coisa também que uma vez eu vi é ele comentando... nem vou lembrar agora, nem vou me estender, mas, enfim, não, na minha opinião, não é uma igreja bíblica, não é uma igreja fundamentada na palavra de Deus. Em relação às obras sociais, eu já vi várias reportagens, eles fazem bastante, mas é um valor tão ínfimo em relação ao que eles ganham. Então, mesmo assim, constitui-se o roubo. Agora, por outro lado, viu, Elizabeth e Priscila, a pessoa deu o apartamento porque ela queria receber alguma coisa em troca. Ela mesma se deixou enganar. Pois é, mas é que eles usam da vulnerabilidade da pessoa. A pessoa, por exemplo, eu conheço uma pessoa na minha família que quase doou o carro na época. É uma manipulação, né? É uma manipulação. Existe a manipulação. Mas eu também concordo que é ensinado a pessoa a buscar as mãos de Deus e não a face de Deus. Na realidade, as pessoas, inclusive na Canaã, gente. A gente estava comentando isso na semana passada. Muita gente vem no culto de segunda para quê? Para receber uma palavra profética. Agora, se a gente for ver esse sistema de adoração que só o sacerdote tinha acesso à presença de Deus, só o profeta era a voz de Deus. Hoje, tudo isso é diferente na pessoa de Jesus Cristo. Todos nós temos acesso a ouvir a voz de Deus, a buscar a presença de Deus e receber uma direção de Deus. Mas o que é mais fácil? É mais fácil para as pessoas irem até o profeta, é mais fácil para as pessoas ligar para a missionária Keila, ligar para a missionária Simone, pedir uma palavra. Claro, gente, claro, que Deus usa como uma confirmação daquilo que Ele já está colocando no nosso coração. Então, Deus usa a palavra profética hoje na vida do cristão como uma confirmação daquilo que o Espírito Santo já está ministrando na sua vida. Ok? Então, mas hoje ainda muitas igrejas criam essa coisa assim, não porque é profeta, porque é sacerdote. Peraí. Eu também sou sacerdote, você também é sacerdote. Eu não estou falando que nós devemos desrespeitar essas pessoas, porque eu também sou profeta, eu também sou sacerdote. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que todos nós temos, no novo modelo de adoração, acesso a Deus. E Deus também pode nos usar. Deus fala conosco. Deus não fala só com X, Y, Z. Todos nós temos acesso e temos a promessa na palavra de Deus de que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. E ele não nos deixa confundidos. Mas o povo é preguiçoso, por um lado, e por outro lado existe essa manipulação desses pastores por causa de poder, de centralização de poder, de ego, de dinheiro, de centralizar as coisas na pessoa dele, porque fazer as pessoas dependentes dele. E essas pessoas, gente, vão prestar contas diante do Senhor. Porque o propósito da igreja, segundo Atos 2, segundo o que Jesus entregou aos discípulos, é fazer discípulos. Não existe outro sentido, outra razão de ser da igreja, senão
fazer discípulos para Cristo. Não discípulo de si mesmo. Discípulos de É verdade. Ô, Pri, só um comentário rapidinho, sei que já está acabando. Aham. Eles pregam a teoria da prosperidade e, assim, eles não fazem só... A pessoa não, ela não dá somente porque ela quer receber algo, mas eu fui já na Universal quando era adolescente, e é uma coisa assim, primeiro que você vai, e a maioria das vezes eles já querem vir colocar a mão na tua cabeça, todo mundo tem demônio, aquela coisa. Então eles fazem com que as pessoas se sintam obrigadas a dar, né? Que é aquilo que você falou da manipulação. Não é só as pessoas que estão atrás de uma cura ou que estão atrás de algo material, mas eles fazem com que as pessoas sintam a necessidade de dar algo em troca daquilo que elas já estão recebendo, né? Ou seja, uma libertação, ou uma oração, ou algo do tipo. Deixa eu fazer um adendo aqui, que não significa, gente, que a gente não faça votos com Deus e que Deus não responda, ou que seja errado fazermos votos com Deus. Eu, por exemplo, fiz um voto há muitos anos atrás. Eu fiquei muito tempo desempregada, trabalhava na H Stern, e aí eu tinha uns 19, 20 anos, não me lembro, mais ou menos por aí. E aí eu fiquei desempregada, e fiquei 7 meses desempregada. Foi um tempo bem difícil. E aí eu fiz um voto para o Senhor. Eu fui num culto, o pastor fez um desafio e eu entreguei, por minha convicção, entreguei tudo que eu tinha, porque eu só tinha o dinheiro da passagem de voltar. E eu entreguei esse dinheiro no altar do Senhor e voltei a pé. Eu fui numa igreja no Rude Ramos e eu morava na Paulicéia, aqui em São Bernardo. E eu falei, Senhor, eu vou entregar aqui, em fé, todo esse dinheiro, crendo que o Senhor vai abrir uma porta de emprego. Então, eu creio em votos, eu creio em atos de fé, em atos proféticos, eu creio. Mas existem circunstâncias que realmente são manipulação. E Deus abriu a porta de emprego para mim, ok? Aliás, poucos dias depois. Então, assim, eu também acredito que Deus prova a nossa fé, a nossa liberalidade com relação aos nossos recursos, né? Porque a gente tem que entender que se nós vivemos e fomos gerados para o propósito de Deus, tudo o que somos e tudo o que temos deve ser usado também para esses propósitos de Deus, né? Então, por exemplo, todo ano que eu vou para Israel, o Senhor falou para mim, deu essa ordem. Primeiro o Senhor falou no meu coração. Depois o Senhor usou o pastor Luizinho para confirmar e outras pessoas para confirmarem de que era para eu ir todas as vezes, porque várias vezes eu falei, não vou, não dá, não tenho dinheiro. E o que nós fazemos todos os anos? O Fernando pega férias dele, 13º, e a gente paga, não é o suficiente, e o Senhor move pessoas para nos abençoarem, não peço para ninguém, o Senhor move essas pessoas no secreto, no particular, e essas pessoas chegam até mim para ofertar sobre a minha vida, ficam sabendo por outro que eu vou, que minha filha vai, que a gente vai fazer essa missão em Israel e nos abençoa. Então, é uma forma diferente, nós nem pedimos, nós só oramos. E eu pergunto todo ano, Pai, é para subir esse ano? E o Senhor sempre confirma. Então, e nós investimos o nosso dinheiro, né? Nós investimos tudo que nós temos. Nós não vamos viajar porque o dinheiro que sobra, todo o dinheiro que seria extra, é investido no reino. Se eu me arrependo? Não, não me arrependo, faço todas as vezes. Por quê? Porque é o propósito de Deus para a minha vida, para o meu ministério, para o meu chamado, para a minha casa, para a minha família. Então, a gente investe aquilo que a gente tem para o reino de Deus. Amém? Mas quando é forçado, aí não, né? Aí não pode ser, tá? Aí não vem de Deus. Tudo que é de Deus flui, é natural. Bom, deixa eu pausar aqui a nossa